Olá, queridos irmãos e irmãs. Chegamos ao final do nosso bate-papo cristão neste mês de maio, no qual tivemos a grata satisfação de falar sobre a bem-aventurada Virgem Maria, mas precisamente sobre os grandes 4 dogmas marianos. E para encerrar este nosso estudo, esta nossa reflexão, esta série de episódios sobre os dogmas marianos, trazemos para você hoje o último dos dogmas, o dogma da Assunção da Virgem Maria aos céus. Este dogma foi promulgado pelo Santo Padre, o Papa Pio XII, com a Constituição Apostólica Munificentíssimos Deus, do dia 1º de novembro de 1950. Foi nesta data que este dogma foi promulgado. Na Constituição Apostólica, o Santo Padre, o Venerável Pio XII, vai dizer o seguinte: pela autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos santos apóstolos Pedro e Paulo, e em nossa própria autoridade, pronunciamos, declaramos e definimos, como sendo um dogma revelado por Deus, que a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, tendo completado o curso de sua peregrinação terrena, de sua vida terrena, foi assumida, corpo e alma, na glória celeste. Então, praticamente é isto que diz o dogma. Trata do destino final da Virgem Maria. Destino este que está atestado também nas Sagradas Escrituras. É o destino final de todos nós seres humanos, de todos nós batizados, de todos nós remidos pelo sangue de Cristo. Todos nós que somos chamados à salvação, à redenção, temos como meta a glória do céu. Jesus é o primogênito dos mortos. Ele ressuscitou e, ressuscitando, trouxe-nos também essa certeza de vida eterna e de ressurreição. Então, é um dogma bíblico que está fundamentado na Sagrada Escritura e na revelação de Deus acerca do nosso destino. Mas por que a Virgem Maria acontece na vida de Maria esta realidade? Porque essa realidade é antecipada. Todos nós vamos ressuscitar quando do juízo final, do juízo universal, ali todos ressuscitarão. Os salvos, os santos, os redimidos ressuscitarão para a vida eterna, para uma bem-aventurança eterna, e aqueles que, infelizmente, negaram o Senhor, não aderiram à fé, não se abriram para a sua graça, estes também ressuscitarão, mas para um destino de dor eterna, o qual a Igreja denomina inferno. Pois bem, que nós vamos ressuscitar, todos nós sabemos disso pelas Sagradas Escrituras, pela revelação. Mas por que a Virgem Maria teve esse privilégio? E a resposta está na própria definição do dogma. Na própria definição é dito que, primeiro, a Imaculada Mãe de Deus, sempre Virgem Maria, completando o seu curso de vida terrena, é assumida em corpo e alma na glória celeste. Interessante que nessa definição o Santo Padre, o Papa Pio XII, já traz os 3 dogmas anteriores que nós tivemos a oportunidade de falar. E nesses dogmas nós encontramos, sim, a Assunção como uma consequência lógica. Veja, primeiro, Maria Imaculada Conceição, ou seja, pura, isenta da mácula do pecado. Lembremos-nos que a morte é salário do pecado. Nós morremos porque pecamos. Então, aquele que não peca, é uma lógica bastante evidente, aquele que não peca não experimentará a morte. Tá? Como nosso Senhor Jesus Cristo não experimentou a corrupção da morte. Então, primeiro ponto, este. Por isso que ela é assunta aos céus quando termina a sua peregrinação terrena. Depois, ela é a sempre Virgem Maria, o dogma da virgindade perpétua de Maria. Depois, ela é a Mãe de Deus, a missão que ela desempenhou nesta terra. Para fundamentar o dogma, nós encontramos também Gênesis capítulo 3, versículo 15,
não é? Onde ali nós temos a vitória da mulher sobre a serpente, e também em 1 Coríntios 15, 54, a morte foi tragada na vitória da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Padre, quer dizer então que Maria não morreu? O Santo Padre, na definição dogmática, não fala sobre a morte de Maria. Fala quando ela concluiu o curso de sua peregrinação terrena, a sua vida terrena. Se nós não tivéssemos pecado, a morte aconteceria para nós de maneira natural. Sem essa separação, sem essa dor, sem esta realidade fatídica de tristeza e de fim e de medo que ela nos impõe. Observe que tanto mais próximos da santidade nós estamos, não temos medo da morte. É interessante que São Francisco de Assis vai chamar a morte de minha irmã morte. A morte, minha irmã, a morte. Ou seja, se nós não tivéssemos pecado, a morte não teria esta carga negativa de medo e de destruição que ela tem, mas morreríamos de maneira pacífica, reconciliados com Deus, e seríamos imediatamente introduzidos na sua glória, a glória a qual Ele nos convida, a glória para a qual Ele nos preparou, para a qual Ele nos destinou a todos, passando, obviamente, pelo nosso livre arbítrio de receber e de querer e de desejar, anelar por esta graça. Então, como Maria não cometeu pecado, ela teve um destino idêntico ao do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Não conheceu a corrupção da carne. Tendo terminado o curso de sua vida, é assumida ao céu. Aqui a gente tem dois termos que precisam ser esclarecidos: ascensão e assunção. A ascensão é aplicada tão somente a Jesus. Jesus ascendeu aos céus, subiu aos céus. É o que nós celebramos no último domingo, antes de Pentecostes, a ascensão do Senhor. Ele sobe, ele é glorificado porque ele é Deus. Então ele ascende aos céus. A palavra aplicada a Maria é assunção, que significa exatamente assumida, assumptio, em latim, assumida. Ela é assumida pela glória de Deus. Ela é como que realmente acolhida na glória de Deus, como todos nós seremos também um dia, por ocasião do juízo final, por ocasião do juízo universal na segunda vinda de Cristo. Mas Maria, por esses méritos todos que nós já tratamos nos dogmas anteriores, é a Mãe de Deus, é a Imaculada Conceição, é a sempre Virgem, sempre Puríssima Virgem Maria. Ela é assumida pelo próprio Cristo na glória celestial, em corpo e alma. O Santo Padre não trata de como Maria morreu. Isso aqui não interessa. Ou se Maria chegou ou não a morrer. Nós temos segmentos, digamos assim, dentro do próprio catolicismo. Alguns que acreditam que Maria passou pela morte e imediatamente é assunta aos céus, e outros que podem conceber diferentemente, que Maria em vida é assumida aos céus. É interessante observar, caríssimos irmãos, que o dogma da Assunção não é recente. Aliás, a sua definição não é recente, mas a tradição apostólica, os santos padres da Igreja, a patrística, também muitos autores, escritos apócrifos que remontam ao século IV, século V, século VI de nossa era, já tratam sobre a Assunção de Maria. E inclusive também na própria liturgia, na própria liturgia. Tanto é que o Papa vai promulgar este dogma, ele faz uma consulta antes disso a todos os bispos do mundo inteiro, e todos os bispos, por uma boca só, falam: cremos, é fé comum da Igreja, que a Virgem Maria está assunta aos céus. Alguns relatos históricos. Epifânio de Salamina é o primeiro a tratar da Assunção, ano 377.
o Liber Requiei Mariae, o livro do repouso de Maria, que data do século IV, final do século III da nossa era, antiquíssimo, portanto. O livro também Trânsito Virginis, sobre o trânsito da Virgem Maria, a passagem da Virgem Maria, é um material antiquíssimo, então isso atesta que foi de fé comum de todos os cristãos. E os eclesiásticos, João Damasceno, Gregório de Tours, sempre falaram sobre essa realidade. Interessante que há alguns escritos apócrifos que dizem que Maria, quando da morte de Maria, os apóstolos vêm assistir à sua morte. Outros relatos também falam que Tomé chegou atrasado. Tomé sempre chega atrasado, não é? E quando ele chega ao túmulo de Maria, Maria já sepultada, então já é uma tradição que supõe a sua morte física. Quando se abre o sepulcro, ele não encontra nada, apenas as mortalhas, o corpo não está lá, como aconteceu com o do Cristo também, e Nossa Senhora aparece jogando o seu cinto. Algumas pinturas sacras retratam esse episódio da Virgem assunta ao céu com o cinto, né? Dando testemunho de que ela está agora no céu. Os nossos irmãos ortodoxos creem nesse dogma, mas com uma outra denominação, a Dormitio Mariae, a dormição de Maria. É uma realidade na qual os ortodoxos creem também que Maria adormeceu, ou seja, é uma palavra para dizer que ela morre e imediatamente é assunta ao céu. Passa pela morte, então eles não dão esse nome morte, tá? Porque quem é santo, quem vive para Deus não morre, porque vive para Deus, então para Deus todos vivem, então Maria não conhece a morte, eles não usam a expressão morte, mas dormitio, é o que seria também a nossa passagem, é como seria a nossa morte se não tivéssemos pecado, não experimentaríamos a morte, mas uma dormitio, Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, uma passagem salvadora da parte de Deus, porque estaríamos sendo salvos para uma realidade gloriosa na nossa própria carne. Então, celebrar a Assunção de Maria é sim celebrar também a nossa vitória, a vitória de Cristo, sobretudo, e em Cristo a nossa vitória sobre a morte, o destino de cada um de nós. Que nós, olhando a Virgem Imaculada, a Virgem assunta ao céu, possamos nos encher de pia alegria por este destino tão bonito que o Senhor reservou a todos nós. Para concluir, muitos irmãos de denominação protestante, como os luteranos, os anglicanos, por exemplo, eles também reconhecem esta realidade, esta glória de Maria, tá? Com algumas diferenças, algumas nuances, mas inclusive celebram a data da Assunção, que é no dia 15 de agosto. Muitos luteranos, está dentro do calendário dos santos dos luteranos, eles também reconhecem essa data, esta realidade. Tem um protestante de 1539, Heinrich Bullinger, que vai dizer o seguinte: "Ac causa credimus ut Dei pare Virginis Mariae purissimum talamum et spiritus sanctus templum, hoc est, sacrosanctum corpus eius, deportatum esse ab angelis in celum." Tradução: deste modo, cremos que a Santa Mãe de Deus, a Santa Mãe de Deus, a Virgem Maria, o seu puríssimo tálamo, templo do Espírito Santo, isto é, seu sacrossanto corpo, foi deportado, foi levado pelos anjos aos céus. Que bonito, né? Então, esta é a nossa fé, a fé cristã, a fé apostólica, a revelação de Deus. Que Deus possa abençoar você e Nossa Senhora da Assunção derramar infinitas graças sobre nossas vidas. Deus abençoe, foi uma alegria estar com vocês durante esses episódios refletindo sobre a nossa fé. Receba, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Um abraço.